só de pão o homem viverá, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Aleluia, aleluia. Meu irmão e minha irmã, a palavra de Deus de hoje, extraída de Isaías, capítulo 11, versículos do 10 ao 12. Nesse dia, a raiz de Jessé se erguerá como bandeira para os povos. Para ela correrão as nações, e a sua moradia será gloriosa. Nesse dia, o Senhor tornará a estender a mão para resgatar o resto do seu povo. O que sobrou na Assíria e no Egito, em Patros, em Cuxi e a Elam, em Senar, em Emate, e nas ilhas do mar. Ele erguerá um estandarte para as nações, a fim de reunir os israelitas exilados, para ajuntar os judeus dispersos dos 4 cantos da terra. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Meu irmão e minha irmã, vamos novamente fazermos uma breve reflexão da palavra de Deus, ao qual Isaías profetiza, anuncia. Isaías, nestes versículos, do 10 ao 12, ele profetiza, ele anuncia, ele fala da restauração do povo. Nós podemos perceber já no versículo 10, quando ele diz assim, nesse dia. Quando ele fala nesse dia, ele se refere a qual dia? Exatamente ao dia em que Jesus nascerá. Em seguida ele diz, a raiz de Jessé se erguerá. Quando ele fala a raiz de Jessé, conforme nós já estudamos nos encontros anteriores, nós percebemos nitidamente que ele está se referindo a Jesus Cristo. Logo, quando ele fala se erguerá, nós percebemos aqui a vontade de Deus acontecendo. Então nós temos logo no início, Isaías profetizando, anunciando, dizendo que Jesus, atendendo à vontade de Deus, se erguerá como bandeira para os povos. Quando a gente pensa na palavra bandeira, dentro de todo esse contexto, nós entendemos como símbolo de convocação a cada um de nós, nos tempos atuais. Estandarte, bandeira, símbolo, somos convocados. Isaías trata da profecia. Uma profecia do acesso de todas as nações ao conhecimento de Deus. Jesus, ele é a bandeira que ajuntará os povos de toda a terra. Trazendo um pouco esse primeiro versículo, versículo 10, para os momentos nossos atuais, pergunto a cada um de nós, que estamos aqui participando da preparação, da novena de Natal, 4º encontro. Qual tem sido a tua bandeira no dia a dia? Responda a ti mesmo. Qual é a tua bandeira? Você tem anunciado e defendido Jesus Cristo nos locais onde você convive? Na escola, no clube, no seu serviço, dentro da sua família? Para você mesmo, você tem anunciado e defendido Jesus Cristo? Você se levanta
para dizer sem medo às pessoas: eu sou cristão? Ou, talvez, você se esconde frente a alguns supostos opressores? Qual tem sido a sua verdadeira bandeira? Precisamos ser fiel a Jesus. Fazendo uma analogia, pensando um pouco na fidelidade daquelas pessoas que torcem pelo seu time de futebol. Aquela pessoa que torce para o seu time de futebol, quando alguém fala mal do time, essa pessoa defende. Quando alguém fala bem, ela fala melhor ainda. E se ninguém fala do time, aí que ela fala. Ela dorme pensando e falando do time, e ela acorda pensando e falando do time. E Jesus Cristo na nossa vida? Temos sido fiel neste ponto? Quando alguém fala alguma coisa distorcida ou em verdade, temos defendido e levantado a bandeira de Jesus Cristo? Temos anunciado boa nova nos locais onde passamos? Quando alguém fala bem, temos falado melhor ainda? E se alguém não fala, será que nós estamos levantando a voz para falar de Jesus? Temos acordado, pensando e falando com Jesus? Temos dormido, ao dormir e falar e pensar em Jesus? Qual a bandeira que temos levantado? Meu irmão e minha irmã, temos levado a palavra de Deus, até mesmo fora da igreja, nos locais onde frequentamos? Estamos aprendendo através da palavra de Deus? E ainda pergunto a todos nós nessa noite: estamos vivendo aquilo que aprendemos com a palavra de Deus? Ou somente escutamos e não as colocamos em práticas? Quantas coisas ainda precisam nascer em nossos corações neste Natal? Vemos no versículo 11, novamente Isaías diz: nesse dia, ou seja, no dia em que Jesus nascer, Deus estenderá as mãos para resgatar o resto do povo. Percebemos no versículo 11 a grande misericórdia de Deus para a humanidade. Misericórdia de Deus para nós, conosco. Percebemos isso. Também vemos no versículo 11, e sabemos que através de Jesus, aquilo que Isaías anunciava, profetizava, percebemos que Jesus veio justamente para estabelecer com a humanidade a vontade de Deus, a terceira aliança. Não para aquelas pessoas há cerca de 2000 anos atrás somente, para nós. A terceira aliança é a aliança viva de Jesus, de Deus, para nós, conosco. A terceira aliança. Meu irmão e minha irmã, trazendo para o contexto atual, reflita na tua casa, no teu escritório, onde você esteja escutando este momento. Estamos cumprindo com o nosso papel de cristão na terceira aliança? Para isso me recordo dos 2 mandamentos de Jesus a nós. Ele disse, num primeiro momento, amar a Deus acima de tudo. Falamos no versículo anterior de fidelidade. Nesse momento eu falo de prioridade. Verdadeiramente, Deus tem sido a prioridade em nossa vida? Ou ele fica em segundo, terceiro plano ou quarto plano? Qual é a prioridade de Deus em nossa vida? Ele nos pediu amar a Deus acima de tudo. E em segundo plano ele disse amar ao próximo como a si mesmo. Quando pensamos na palavra amar, percebemos uma subjetividade. Mas Jesus transformou a palavra amar numa objetividade muito grande. Amar ao próximo como a si mesmo. Temos amado o próximo como a si mesmo? Meu irmão e minha irmã, se você estiver reunido num local e você sair desse local, você gostaria que alguém falasse de você sem lhe dar oportunidade de falar o seu ponto de vista?
Então, por que muitas vezes nós fazemos isso com outras pessoas? Amar ao próximo como a si mesmo. Irmão, precisamos ainda crescer muito nesses 2 mandamentos. E ainda, Jesus nos faz um pedido, que eu costumo sempre dizer assim: ai de nós, ai de mim, se não anunciar o Evangelho. Ele diz assim a todos nós: ide anunciai a boa nova. Esta é a nossa missão, de anunciar. E aí nós vemos no versículo 12, que ele diz assim: ele erguerá, ele quem? Jesus erguerá um estandarte. E se nós pegarmos a definição no dicionário, de forma literal, estandarte, nós encontramos como definição a bandeira. Bandeira usada em guerra, entre todas as definições. Estandarte, uma bandeira usada na guerra. Quando a gente pensa em guerra, é exatamente isso que nós temos que mentalizar. Uma guerra que vem de encontro ao inimigo, aquele que nos tenta a todo momento, aquele que nos oferta as coisas do mundo como boas, como deliciosas, como coisas agradáveis, mas que não são anunciadas por Jesus. Jesus levantará, diz Isaías, dentro do seu anúncio, o estandarte. E termina a palavra de Deus hoje, nos falando que ele ajuntará as pessoas aos 4 cantos da terra. Nós falamos aqui nesse momento de união. Jesus ajuntará discípulos de todas as regiões do mundo. Trazendo novamente para o nosso contexto atual, pergunto a você, meu irmão, e a missão de unir as pessoas, de ajuntar as pessoas, é de quem? É nossa. Jesus nos passou essa missão. A nossa missão é uma missão de união. E os nossos comportamentos? Como tem sido? Estamos unindo as pessoas na nossa família, no nosso trabalho, nas nossas comunidades, ou temos provocado divisões? Precisamos refletir. Perceba quantas coisas ainda precisam nascer em nosso coração. No primeiro encontro que tivemos, concluímos dizendo a todos: faça do seu coração uma manjedoura. No segundo encontro, concluímos dizendo: aceite nesta manjedoura Jesus Cristo. E no terceiro encontro de ontem, dissemos juntos: e se você aceitar na sua manjedoura Jesus Cristo, com toda certeza, o seu coração transbordará de amor. E hoje nós concluímos dizendo: ao ponto de você, meu irmão, se transformar num discípulo de Jesus. Que assim seja. Amém.